Vamos então resolver o problema número 22 da prova Canguru Matemática Sem Fronteiras Júnior 2019 para os 10º e 11º anos. O enunciado diz-nos o seguinte: dois pontos estão marcados sobre um disco circular que está a rodar em torno do seu centro a uma velocidade constante. Um deles está a 3 cm mais longe do centro do disco que o outro. O ponto mais afastado do centro move-se a uma velocidade que é 2,5 vezes a velocidade do outro ponto. Qual é a distância do centro do disco ao ponto mais afastado? Temos aqui várias opções de resposta e, portanto, este problema vai se basear, a sua resolução vai se basear nos conceitos de movimento circular uniforme, em particular nos conceitos associados à velocidade angular e à velocidade linear e à sua proporcionalidade com a distância ao centro da trajetória. A primeira condição do enunciado diz-nos que os dois pontos estão marcados sobre o mesmo disco e rodam em torno a uma velocidade constante. Portanto, o ponto P2 e o ponto P1. O ponto P2 mais afastado, o ponto P1 mais próximo. Como nós sabemos, a velocidade linear é dada pelo espaço, é o espaço percorrido na unidade de tempo, é igual a 2πr sobre t, que é o período. 2πr é o comprido da circunferência, que é a trajetória, t é o período. Portanto, a velocidade angular é a fração de 2π sobre t. A segunda condição do enunciado diz-nos que um dos pontos está a 3 cm mais afastado, isto é, o ponto P2 está para além do ponto P1 3 cm. Portanto, significa que o raio R2 é igual ao raio R1 mais 3 cm. A terceira condição diz-nos que o ponto mais afastado do centro, neste caso o ponto P2, move-se a uma velocidade linear 2,5 vezes a velocidade do ponto P1. Portanto, não esquecendo que a velocidade linear é dada por V1 é igual a ômega R1 para o ponto 1, V2 é igual a ômega R2 para o ponto 2. Da terceira condição, concluímos que se V1 é igual a ômega R1, se V2 é igual a ômega R2 e se a velocidade V2 é igual a 2,5 vezes a velocidade V1, substituindo o V2 pelo ômega R2 e resolvendo a igualdade, chegamos a uma relação de R2 igual a 2,5 vezes R1. Aliás, isto é compreensível, não é? Porque a velocidade aumenta com o raio. Para a mesma velocidade angular, a velocidade linear aumenta com o raio. Se o raio significa que o raio 2, se a velocidade no ponto 2 é 2,5 vezes a velocidade no ponto P1, era implícito que a relação de raios seria na mesma razão. Da segunda condição, concluímos que se o R2 é igual a 2,5 vezes o R1 e se R2 é igual a R1 mais 3, então resolvendo esta igualdade chegamos ao valor de R1 igual a 2 cm. Portanto, se R1 é igual a 2 cm, substituindo aqui na equação R2 é igual a R1 mais 3, o R2 é igual a 5. Era fácil de ver. Analisando as respostas dispensadas pelo problema, verificamos que a opção correta é a opção E, isto é, 5 cm. Isto é, a distância do ponto P2 ao centro é de 5 cm. É de notar que só para a razão de 2 cm de R1 igual a 2 e R2 igual a 5 cm, é que obtemos uma razão das velocidades de 2,5. Vamos ver no GeoGebra a seguir. Vamos ver este problema dinamicamente no GeoGebra. Portanto, no GeoGebra podemos ver simular dinamicamente um momento circular uniforme. Vemos os dois pontos P1 e P2 no mesmo disco a rodar em torno do centro do ponto O e vemos a relação deste caso de raios. Esta razão pode ir variando, não é? À medida que aumentamos o raio, as velocidades aumentam. Portanto, a razão das velocidades não é pretendida, ela só é 2,5 quando o raio R1 é igual a 2. Neste caso, nós verificamos aqui que a razão entre a velocidade do ponto 2 e a velocidade do ponto 1 é exatamente igual a 2,5 vezes. Depois temos outros parâmetros que não vamos analisar aqui, só ter uma ideia, se aumentarmos o período, a velocidade aumenta, se reduzirmos o período, a velocidade aumenta, isto é, se reduzirmos o tempo necessário para percorrer uma volta, portanto a velocidade terá que ser maior, não é? E os vetores aumentam até à velocidade mínima se for um período de 10 segundos. Portanto, uma volta demora 10 segundos.